Salve, salve, derivando ideias, tudo bem com vocês? Eu vim aqui conversar um pouquinho com vocês nesse vídeo, ter uma conversa não didática, né? Não a fim de ensinar alguma coisa, mas sim ter uma discussão sobre estudos e, como vocês estão vendo no título do vídeo, sobre geometria, sobre matemática em geral, né? Mas principalmente geometria. E eu acho que o ponto principal da nossa discussão vai ser a dificuldade de aprendizado, a curva de aprendizado que se eleva para aprender algumas áreas da matemática, tudo bem? E eu acho que o mais difícil, pelo menos para mim, foi a geometria. Mas eu acho que a gente pode dividir esse vídeo em alguns pontos. O primeiro ponto é por que é difícil, em geral, aprender matemática, exatas em geral, matemática, física, até química. Mas o foco desse vídeo é mesmo a matemática. Por que é difícil aprender matemática? E eu acho que o ponto principal se trata da abstração e que exige muita prática, certo? Então vamos lá. Quanto à abstração, normalmente nos problemas de matemática você tem que ler e interpretar o que está acontecendo. Lógico, isso para todos os problemas. Mas na questão da matemática, você tem que pôr o problema numa linguagem algébrica, numa linguagem numérica. E eu acho que muitas pessoas sentem a primeira dificuldade aí. Impor os problemas e interpretar os problemas numa linguagem algébrica, porque de fato é mais abstrato. Lógico, alguns assuntos são menos que outros, mas em geral são muito abstratos, tanto que eu acho que um dos critérios para definir um bom professor de matemática é o quanto que ele consegue fugir dessa abstração, certo? Como, por exemplo, meu professor do 7º ano, Marcelo, ele ensinava equações. Ou melhor, no 7º a gente viu números inteiros. Números inteiros a gente via o critério de positivo ou negativo como dívida, certo? Por quê? Porque pensando em dívidas a gente consegue ter uma concepção do que são números positivos e negativos. A gente tem essa concepção. Então esse é um exemplo de abstração. Porque ensinar principalmente uma criança a ter essas abstrações de fato é mais difícil. De fato exige que você tenha uma didática melhor. Então eu definiria esse como o primeiro ponto, que é da abstração. E, em especial, eu queria destacar a geometria, porque de fato a gente tem geometria em qualquer lugar. No tripé que está segurando o celular que está gravando o vídeo, nesse livrinho da OBMEP, né, do PI, que é Projeto de Iniciação Científica, se eu não me engano, livrinho de Pitágoras e Ares. Coincidentemente é de geometria também, mas eu quero destacar aqui que a dificuldade em geometria em geral se trata da visualização. Para problemas mais complicados de geometria, como por exemplo questões de Olimpíadas, da OBM, OBMEP, enfim, e questões de vestibulares militares, como do ITA, do IME, da Escola Naval, são todos problemas que exigem uma boa visualização. E você acaba tendo que desenhar também. Então, para estudar geometria no nível olímpico, inclusive tem um livro com esse nome, Geometria em nível olímpico, eu acho que você precisa de uma régua e de, mais opcional, um compasso, porque a geometria exige que você faça bons desenhos. E daqui eu acho que a gente pode entrar no segundo tópico do vídeo. Não existe reta real para a geometria. A frase de Euclides, tudo bem? E o que será que Euclides quer dizer com essa frase? Eu não lembro certinho o contexto agora, mas no livro do Howard Ives, Uma História de Matemática, a gente vai colocar aqui o pop-up do livro, tudo bem? Para quem fica curioso, é um livro que eu li já faz uns meses. Mas enfim, nesse livro vai contextualizando todo o desenvolvimento da matemática, desde a época de sedentarismo. E tem um momento da história que um dos reis pede ajuda para Euclides para aprender sobre geometria, se não me engano, para aprender sobre matemática. E Euclides fala, não existe reta real para geometria. Não tem atalho, não tem caminho, não tem tipo um caminho mais fácil, não tem etapas a serem puladas. Porque geometria é muito tipo... Como que eu posso dizer? Geometria é muito o que é. Geometria é semelhança de triângulo. Você pode resumir toda a geometria em semelhança de triângulo, praticamente. Porra, círculo de Apolônio, teorema de Seva, teorema de Menelaus, congruência, relações métricas do triângulo retângulo. Tudo pode ser descrito como o quê? Como triângulos. E tá aí a dificuldade de muita gente, porque
o estudo começa lá da base, o estudo não começa do ensino médio, não começa de uma turma ITA, de uma turma IME, não começa de uma Olimpíada. A geometria começa no 5º, 6º ano, começa num triângulozinho besta, começa com a geometria euclidiana. E é muito difícil a gente aprofundar esse conhecimento, porque eu diria que assim, geometria não é difícil, geometria não é tão difícil assim, mas os exercícios são muito difíceis. Porra, todo mundo consegue entender que um triângulo soma 180 graus, os ângulos internos de um triângulo, todo mundo consegue entender as semelhanças, só que quando é posto nos problemas, fica muito abstrato. Então, por isso que eu diria que geometria, eu pelo menos tenho muita dificuldade, é a matéria mais difícil, assim, porque exige uma alta visualização. E como tudo que é difícil, tudo que exige mais esforço, não tem atalho. Geometria não tem atalho. Não tem, você pode ver a melhor aula de geometria. Ainda assim, vai ter problemas que vão ficar muito abstratos. Porque geometria, em geral, exige uma alta visualização. Você precisa visualizar. E para você melhorar a sua visualização, não existe estradas reais. Você tem que praticar. Lógico, ver uma boa aula teórica, que nem, por exemplo, no FB tem aula do professor Pedro Costa. Eu gosto muito da aula dele, por exemplo. E a didática dele é muito boa. Só que, ainda assim, não tem o que fazer. Você tem que entrar no livro, você tem que abrir o livro, a apostila, enfim, o material e fazer as questões, desenhar triângulo por triângulo, ver paralelismo, ver tudo. Porque não tem estrada real, não tem atalho, entendeu? Então, por isso que acaba, eu acho que muita gente desanimando, né? Muita gente sentindo dificuldade para lidar com o assunto, justamente por causa disso, por causa que é desafiador essa abstração. Mas vale a reflexão também do seguinte: se fosse fácil, que valor teria? Então, geometria é algo que eu tenho bastante dificuldade, mas eu tenho que estudar bastante também, porque quando você pega o jeito, fica gostoso resolver os exercícios e tudo. E quando você fica meia hora olhando pra figura e do nada dá um estralo, você tem uma sacada. Um exemplo que eu me recordo assim de cabeça foi, acho que no 9º ano, quando o professor tinha passado umas atividades pra gente fazer na apostila. Eu lembro que, chegou em uma questão que eu tinha travado horrores, bicho. Não saía por nada. Aí, eu desisti da questão, fiquei deitado na cama, pensando na figura. Aí me deu uma ideia. Aí eu voltei pro computador, peguei a questão lá e saiu a questão, bicho. Eu fiquei muito feliz aquele dia. Porque, às vezes, você descansar um pouquinho a cabeça, sabe? Deitar e ficar pensando sobre o problema, ajuda a resolver. Muitos matemáticos e físicos, enfim, relatam isso, né? Que, às vezes sonham com a solução do problema e quando acordam só põem ele no papel. Porque nosso subconsciente também trabalha. Mas, enfim, sem querer destoar muito do vídeo, só queria contar esse relato. Mas fica o aviso que, geometria, por mais que seja desafiador, é muito recompensante você conseguir ter essa melhor visualização dos problemas em geral. Então, se por acaso, assim como eu, às vezes você fica meio desanimado para lidar com os problemas, saiba que eu entendo, mas ainda assim a gente tem que seguir em frente. Por mais desafiador que seja, não só a geometria, mas os estudos em geral, os sonhos, as conquistas que a gente quer buscar em geral. Mas não vamos buscar retas reais, não vamos buscar atalhos, vamos fazer o que tem que ser feito, vamos botar a bunda na cadeira e estudar, porque é daí que o conhecimento vem. Não vem de uma videoaula de um professor que vende o melhor curso do Enem, não vem de um material. O conhecimento vem do estudo, vem do trabalho duro. Então, se você está um pouquinho desanimado, siga em frente, porque o caminho vai recompensar. Tudo bem? O conhecimento vai recompensar. Então, é isso, Derivando Ideias. Até a próxima.